Olha só, um tinha sede de matar o outro. Um era policial, o outro era do crime. Sabe o que é que eles estão fazendo hoje juntos? Chega aqui, pastor Paulo Clever e pastor Lindomar. Olha só aí, ó. Pastor Lindomar era do crime. Conte aí um pouquinho do seu testemunho, pastor Lindomar. Glória a Deus, né? Como diz aqui o Salmo 66, verso 16: vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito pela minha alma. Oh, glória! Toda glória para Deus. Eu louvo e exalto o meu Deus. Louvado seja Deus, que outrora, louvado seja Deus, há 22 anos, 23 anos atrás, eu vivia no mundo do crime, eu vivia no mundo das gangues, louvado seja Deus, e nessas gangues entrei no mundo do tráfico, e assim, pastor Fabrício, eu entrei no crime nos 14 anos de idade, né? Louvado seja Deus, e comecei a fazer arruaça de menor, e lucro de menor, e fé bem, e assim foi. E nos 18 anos de idade, próximo de fazer os 18 anos de idade, fui para o presídio, que aqui era conhecido a cadeia pública, a casa da titia. Louvado seja Deus, e Deus, após muito sofrimento, não foi da primeira, mas da terceira vez que eu fui preso, no presídio também já grande, com nada, e eu vivia no crime, eu aceitei Jesus. E aí, pastor Lindomar, naquela época, o senhor tinha uma rivalidade com o cabo, que na época era um cabo, né? Era cabo Clever. Cabo Clever. Clever. E aí o senhor via a hora de ver ele para matar. Aí, assim, num termo de, naquele tempo tinha negócio de bravura, policial querendo ser, eu queria promovido, não queria. E ali, por a pessoa falar demais, ele teve aquela sede, tanto ele como o capitão, nós falamos aqui, o capitão Cavalcante, Rogerão, né? Cabo Cleber, e ali, por ele aí Cabo Américo, né? Aí por ele ter aquela sede, aquela rivalidade, por falar demais, se torneira, atira contra a polícia, tal. Aí vem o ódio dele, por ele ser autoridade e querer, né, ali ser promovido. Aí eu vou dizer assim, o diabo botou no coração dele, para que ele faça uma vontade comigo. E ali, tudo ali mesmo, a gente vai sabendo das coisas, o acontecimento, fulano, o Cruz, que é o Vilamar, e vai sabendo que esse tem raiva da gente. Aí se for, a gente dando para vir fazer coisas com a gente faz primeiro com eles. Tá entendendo? Mas a gente fazer a mãe dele chorar do que a minha chorar. O cabo Clever, na época, porque assim, queria fazer o que com o Lindomar? Porque assim, pastor, a gente vem de uma linhagem militar, né? Minha família todinha, meu pai militar, meus irmãos militar, e eu entrei na polícia com 18 anos naquele tempo, né? 1987. E o que é o nosso pensamento? Dar continuidade à nossa origem, o legado que o papai deixou, né? O papai também era Cabo Pontes, o nome do meu pai, José Pontes de Oliveira, Cabo Pontes. Meu pai foi um dos pioneiros aqui do quartel de Sobral, inclusive nós fizemos agora um livro, juntamente com o coronel Aurélio, né? É o autor desse livro, a história do 3º Batalhão. E aí, com a história do pastor Lindomar, o que aconteceu? Um juiz disse que pegasse o pastor Lindomar ou vivo ou morto, né? Naquele tempo era assim. E existia, como o pastor Lindomar falou, a promoção por bravura. Como eu já tinha feito meu curso de cabo, eu fiz meu curso de cabo corneteiro, músico, em Fortaleza, e aí o meu sonho era sair sargento. E a próxima promoção minha era de sargento. Só um minutinho. Isso aqui é porque na época existiam os 3 maiores criminosos de Sobral. Entre eles, um dos 3 era o Lindomar. Dava trabalho, né? A ponto do juiz dizer isso aqui, ó. Quero um homem vivo ou morto. Traga a situação
né? Que era nacional. E aí foi o que aconteceu, como o pastor Lindomar disse, a gente não conhece Jesus, ninguém tinha Jesus. Eu fiz amizade com ciganos, em Sumaré, e eu ia beber na casa de um cigano lá, muito conhecido, que ele já morreu, não vou falar o nome dele aqui, o pastor do Massá, já contei para ele. Eu ia beber porque o cigano disse, rapaz, capitão, é o seguinte, no horário tal, todo horário tal, ele passa aqui na minha porta. E eu disse, pois eu vou para lá, na hora que ele passar, você me avisa e eu atiro nele, pronto. Né? Porque eu queria fazer meu nome, a minha história. Então eu era assim, eu era destemido. Né? Agora, isso sem conhecer Jesus. Mas quando a gente conhece Jesus, para onde a glória do Senhor Jesus, aí eu venho aqui na palavra que diz, Isaías 43, versículo 25, que Deus diz com a gente, olha, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E Deus fez essa obra na nossa vida. Hoje fizemos 14 anos de aleluia, que eu nasci de novo. Inclusive nasci na Igreja da Graça, embriagado, procurando ver uns canais para dormir nas madrugadas. E aí abri na televisão, vou até o canal 24, a Rede Internacional de Televisão, e me deparo com o missionário R.R. Soares pregando a palavra de Deus daquela maneira dele, com mansidão e tudo, e aquela palavra vai entrando no meu coração. E aqui para resumir, o senhor queria esperar ele lá passar na casa do seu amigo para poder executar. E aí, no caso... Mas não deu certo. Não, ele foi pego, como ele falou aí. Aí ele foi para o presídio. Então quer dizer que ele no presídio, quando ele se converteu no presídio, olha o que foi que aconteceu, como o diabo... Só um minuto. Já viu uma prisão se tornar um livramento? Tá aqui o caso. Aí, pronto. Se não tivesse sido preso, talvez acontecido. estaria morto. Então você que de repente está ouvindo esse testemunho, está preso, se essa mensagem está chegando até você, talvez Deus te dê um livramento, porque ele tem um propósito na tua vida. Amém. Assim como ele está usando aqui o servo dele, que antes estava no crime, era um dos 3 maiores perigosos aqui de Sobral, ele também quer te usar. Basta abrir o teu coração, entender o teu propósito, e Deus ele vai te usar tremendamente. Olha o que foi que aconteceu. Então, Deus ele sabe como trabalhar. O pastor Lindomar vai preso. E ali não deu certo. O projeto de Satanás não deu certo. Mas o Satanás ele tramou outro. Mas Deus deu livramento ao pastor Lindomar e a mim, para que hoje nós estivéssemos aqui. Olha, eu fui comandar a guarda do quartel. O que acontece? O pastor Lindomar se converte. Aí o pastor Lindomar começa a trabalhar dentro do presídio. E todo dia pela manhã o senhor ia deixar o lixo, né? Lá embaixo. Quando eram os outros comandantes de guarda, o pastor Lindomar ia, mas ia 2 soldados lado a lado com ele, para ele não fugir. Mas quando era eu comandando a guarnição, eu dizia, não vai ninguém, deixa ele só, que eu quero que ele corra. Você lembra disso? Eu entendi que eu ia sozinho. E o senhor ia sozinho, só que o que era que eu fazia? Sendo usado pelo diabo. Nós trabalhávamos a guarda com o fuzil 762, né? Aí o que era que eu fazia? Eu colocava o cartucho na agulha, engatilhava e ficava aqui. E ele descia, ia deixar o lixo lá, colocava lá e voltava. Aí eu dizia, poxa vida, ele não fugiu. Deus, olha. Então quer dizer que estava esperando ele fugir para atirar. Porque se não fosse o policial... Mas como ele tinha se convertido... Tinha se convertido, e eu não entendia. Eu dizia, pai, ele voltou. Aí, poxa vida. Eu esperava outra vez, quando eu entrasse de serviço de novo, aí eu dizia, não vai ninguém, deixa ele só. Que era para ele colocar o lixo lá e ir lá pegar o beco. Mas antes dele pegar o beco, eu atirava, ceifava a vida dele. Olha quantos livramentos, né, pastor Camilo? Ele ainda estava no mundo. Né? Eu ainda estava no mundão. Vontade ainda. Meu negócio era crescer,
profissionalmente. Pastor Lindomar tem quanto tempo já na presença do Senhor? Eu vou fazer 22 anos, né, amor? Dia 24 de julho. 24 de julho, faço 22 anos que caminho na fé. Olha só, Deus. 22 anos na presença de Deus. Isso é Jesus. E como é que está a relação dos dois hoje? Para mim Graças a um irmão que a minha mãe não pariu, né? Inclusive, nós estamos na residência do amado pastor Clever, Amém, glória a Deus. da qual o pastor Lindomar sempre visita. Hoje a gente glória a teve um Deus. encontro de fé, Graças a tivemos Deus. essa descer aqui. Então ele faz missões com ele, todos os dois pregando a palavra juntos. Ou seja, um queria matar o outro, mas quem matou eles foi Jesus. Aleluia. Matou eles, o ego foi morto. Eles nasceram de novo pela graça e misericórdia de Aleluia, Deus glória e a Deus. hoje estão servindo ao Senhor Jesus. Vejam quão grande é o nosso Deus, poderoso, que faz sinais, maravilhas que a gente nem consegue imaginar. Como ele diz, ele faz além do que pedimos ou pensamos. Então esse é um Deus vivo, todo-poderoso, que transforma vidas através da palavra, né? Inclusive, né? Tem uma foto aqui do pastor Lindomar quando era do crime. Dá para ampliar aqui? Ver se dá para ver aí. Hoje, pastor Fabrício, as coisas que Deus faz é assim. O pastor Lindomar, hoje é um irmão que a gente tem, que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Já participou das minhas formaturas, das minhas promoções. Que bênção. É um dos convidados, foi pastor. Fomos lá por a Casa de Recuperação do Salgado, foi projeto do pastor Lindomar. Olha só, a casa de recuperação foi projetada por ele. Foi, nós Vários criamos, jovens que estavam no crime. o pastor Lindomar levou para lá, nós criamos essa casa de recuperação, Emaús, devido ao pastor Lindomar. Primeiro nós lembro pra lá, Foi. Tinha um lá pra negada, querendo matar lá pra um na sapeia, aí nós... Foi. E nós Acho que tínhamos pra cá. lá o... Aí começou o projeto, Começou aí o projeto aqui. Aí hoje. Projeto hoje. Que bênção. Foi Deus usou esse homem de Deus. E Eu Que sou, milagre, hein? Milagre. Isso é um eu milagre. sou grato a Deus Deus pela foi vida. Hoje eu oro pela vida do pastor Lindomar. Se de Peço repente perdão a ele todo dia eu beijo, abraço, já engraxei o sapato dele. já engraxou o sapato. engraxei o sapato Ei, dele. se você de repente é uma pessoa cética, tem dúvida da existência de Deus, testemunhos como esse aqui é a prova viva de que ele é real e de que a palavra dele tem efeito, é poderosa para transformar o caráter de qualquer ser humano. E o principal, não importa qual é o tamanho do teu pecado. O que importa é que o Deus da Bíblia diz que se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. Foi o que Ele fez na vida do Lindomar, foi o que Ele fez na vida do pastor Paulo Cleber e na minha vida também. Juntos, servindo a Deus, porque Ele fez grandes coisas na nossa vida e a gente ama compartilhar isso para que você conheça e passe a fazer parte também, né, desse projeto que é servir ao Senhor. E eu Jesus te ama e te chama. Né?